Na parte de segunda-feira, as palavras da vida eterna. Quem tem as palavras da vida eterna? Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em João capítulo 6. João capítulo 6, vamos ler os versos 61 a 68. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Verso 66. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Muitos discípulos estavam abandonando Jesus, e então Jesus perguntou para os 12: e vocês também vão me abandonar? Foi quando Pedro respondeu: para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. As palavras de Pedro sobre a vida eterna tratam de um tema que permeia o Evangelho de João. A ideia da vida eterna é mencionada várias vezes no contexto da alimentação dos 5.000 que foram alimentados por Jesus. Jesus diz que ele é o pão da vida, o que significa que a sua vida, morte e sua ressurreição é a fonte da salvação eterna. A expressão vida eterna ou palavras semelhantes ocorrem pelo menos 17 vezes no Evangelho de João. Essa expressão se refere ao poder vivificante que traz salvação e sentido à existência presente, bem como à vida que não terá fim, que receberemos na volta de Jesus. Assim como Jesus se tornou carne, a ressurreição que ele prometeu ocorrerá no tempo e no espaço, dando vida ao corpo físico. Trata-se da ressurreição, uma renovação da vida do Éden. O plano de Deus para Adão e Eva no Jardim do Éden, eles foram criados como seres glorificados, e nós também na ressurreição seremos glorificados. Corpos glorificados como o de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Corpo glorificado igual ao de Jesus quando ressuscitou da morte. Como podemos receber essa vida eterna? João capítulo 3, o verso 15 e 16. Recebendo Jesus como Salvador. Não há salvação fora de Jesus. Não existe salvação no hinduísmo, nem no islamismo, nem no budismo. Só existe salvação no cristianismo, não no cristianismo romano, mas no cristianismo apostólico, o cristianismo da Bíblia, que mostra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Unicamente Jesus. A salvação só existe em um nome debaixo do céu: Jesus Cristo, nome santo e venerável. João capítulo 3, verso 15 e 16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lemos também no capítulo 5 e o verso 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo nos livra da condenação. João 5, 24. E também lemos em João capítulo 6 e o verso 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Também o verso 47. João 6, 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Jesus faz declarações absolutas. Eu sou a vida. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Jesus Cristo faz declarações absolutas. Eu sou o pão da vida. João capítulo 6, verso 48. Alimentar-se do pão da vida, que é Jesus Cristo, é ter vida eterna. João capítulo 12 e o verso 46. Leia comigo. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim
não permaneça em trevas. E no capítulo 20 do Evangelho de João, o verso 31, João diz a razão por que ele escreveu o Evangelho. Qual a razão? Qual é o principal propósito de João ter escrito o Evangelho? João 20, 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Salvação em Jesus Cristo. O Evangelho de João foi escrito para provar que Jesus é Deus, Deus encarnado, o Deus que ressuscitou e subiu para o céu. A salvação só existe em Jesus, somente pela fé. Cremos que Jesus Cristo veio ao mundo para viver e morrer em nosso favor. Recebemos essa fé como um dom divino, mas precisamos escolher de maneira consciente nos entregar a Jesus, nos arrepender e reivindicar seu sangue para obter o perdão e a purificação dos pecados. Quando Jesus perguntou a Pedro se ele também o abandonaria, Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. João 6,68. Essa frase resume a essência da salvação e a maneira pela qual podemos alcançá-la. A salvação não vem da filosofia, a salvação não vem da história ou da ciência, nem de qualquer outra disciplina humana. A salvação vem unicamente de Jesus, que, possuindo a vida eterna em si mesmo, a oferece gratuitamente a todos aqueles que, respondendo ao toque do Espírito Santo, aceitam a Jesus como Salvador. Você aceitou, abraçou a Jesus como seu Salvador? O Espírito Santo atraiu você para Jesus Cristo? O Espírito Santo convenceu a você e a mim dos nossos pecados? O Espírito Santo nos deu arrependimento? O Espírito Santo implantou em nós a mente de Jesus? O Espírito Santo é aquele que atrai para Jesus Cristo e implanta Jesus Cristo na sua vida. Ele faz o download celestial da mente de Jesus, colocando a mente de Jesus na sua e na minha mente, para pensar como Jesus, para amar como Jesus, para ser como Jesus. Este é o propósito. A salvação, a vida eterna, nos é dada em Cristo, mas nos é comunicada através do Espírito Santo. Aleluia!